Nós estamos no capítulo 2 de Naum. Domingo que vem nós encerramos capítulo 3. Domingo passado eu falei para vocês lerem o capítulo 2 durante a semana. Quem leu o capítulo 2 durante a semana vai ter um background melhor. Mas eu quero convidar a igreja para ficar em pé, uma questão de reverência, apenas o versículo 2 de Naum. Eu estou usando, sempre uso a versão King James 1611, já expliquei as minhas razões. Mas a João Ferreira NA atualizada é muito boa também, tá bom? A palavra do Senhor é boa, né? Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e arruinaram os seus ramos de videira. Senhor, nós colocamos essa palavra que é tua, colocada no teu servo Naum, para aquela situação, para aquele contexto, mas em nome de Jesus e por Jesus, na nova aliança, nós temos direito também a tudo aquilo que o Senhor promete nesse versículo, que os nossos corações estejam abertos para receber, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Eu estava ali orando, amado, só quero começar com essa experiência que eu tive. Eu estava, de novo estava ministrando, e eu sabia que a música já estava acabando, não sabia qual era a outra música, e eu comecei a orar. E eu fiz uma oração assim: Senhor, eu não quero te pedir unção, não quero te pedir poder, eu quero te pedir só uma coisa: me deixe eu ser teu amigo. E eu falei: Deus, eu quero ser teu amigo. Quando eu terminei de fazer essa oração, a Edinalva entra a seguinte ministração: diga para a pessoa que está do teu lado que você tem um amigo. Se fosse uma igreja pentecostal, as pessoas iam dizer aleluia. Talvez para você seja uma coincidência, uma simplicidade, mas são esses pormenores, meu amado, na minha relação com Deus, que eu oro que vocês tenham também. Muitas e muitas vezes eu estou caminhando, eu penso uma coisa, desde coisas materiais, coisas espirituais, situações corriqueiras, e como parece que, literalmente, o mundo espiritual, não das trevas ou da luz, escutou, e as coisas vêm à existência. E eu fico muito feliz de saber que Deus procura amizades, Deus procura pessoas que Ele possa relacionar. Esse contexto de Naum 2, meu amado, é um momento assim que, se você leu o capítulo em casa, você fala: meu Deus, aqui só tem tragédia, só tem um povo se levantando, que era a Babilônia, né? E Deus, aqui é muito interessante isso, meu amado, porque Deus dá para Naum a visão até da cor do emblema que o exército da Babilônia iria usar naquele dia, e qual é a cor do escudo. Se você leu lá, você vai ver, e ele fala lá desses detalhes. É como se Deus tivesse falado assim: não, eu estou te dando essa visão para esse povo saber. Aí vem a grande questão: mas Deus está falando para quem? Deus estava falando para Israel, mas também mandando a mensagem para Nínive. No capítulo 1, nós vimos domingo passado que Nínive estava dizendo: não tem nada a ver, nós estamos cercados por toda uma estratégia que nós fizemos. Depois que Jonas esteve aqui, e nós fomos salvos, né? Assim, no último round, nós aprendemos a lição. E a lição que Nínive aprendeu não foi de entrega, de confiança, de volta para Deus. Foi de fazer toda uma estratégia e pensando: agora nós seremos protegidos, ninguém vai atacar a nós. E Deus fala: pelo contrário. Você lembra da mensagem do ano passado? Eu vou fazer uma enchente no rio Tigre, no rio Eufrates, vai entrar dentro da cidade de Nínive, vai acabar com muitas coisas, e depois o exército da Síria, aí vem o capítulo 2, e o exército vai vir assim, 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 assim. No meio dessa mensagem tão ruim, mas tão ruim, tá? Tem uma mensagem ali, ó: proprietário do veículo RTM, eu estou bom de óculos, hein? 2, parece que não você está vendo, né? RTM 2C77. Eu acho que deixou na garagem, não sei. Não é daqui. Não é daqui. Não levantou? É que sempre fala o veículo, né, gente? Honda. Vocês estão ouvindo? Então, joia. Se tem alguém aqui, eu não estou ouvindo nada.
Tá? Voltando aqui. Então, nesse contexto todo, Deus, é como se o povo tivesse assim, se lembra vamos pegar a imagem de domingo passado, na Praça Trubal Vilela falando, e todo mundo ali ouvindo, e de repente começa a vir aquele medo, começa a vir aquela situação, aí Deus fala assim, não, fala para esse povo o que eu vou fazer com eles, o meu povo. E é esse versículo 2. Esse versículo 2 é realmente um elixir de bondade, de misericórdia de Deus, para com todo aquele contexto na qual Deus começa a falar, eu vou operar, eu vou trazer, eu vou restaurar. Essa palavra restauração, e tanto é que o título da mensagem é Cultivando Esperança, talvez seja a grande questão que todos nós temos. Quem aqui não quer ter esperança? Quem aqui não quer ter uma perspectiva? Quem aqui não quer ter algumas respostas, né, no dia a dia? E nós sofremos todas essas questões. Então, avançando um pouco mais, meu amado, todos nós temos uma visão particular de mundo. E é interessante isso, tá? E o Brasil, nessa questão de grandeza territorial, você tem o sul que pensa de um jeito, você tem o nordeste, o norte que pensa de outro jeito. Isso nós já falamos aqui em muitas mensagens, chama-se cosmovisões, né? Então, todos nós temos uma visão, e é isto aqui, meu amado, é isso que vai nortear a nossa totalidade da nossa pessoa. Então, aquela região que é mais carente, ou tem vitimizações, aquela região, como às vezes algumas regiões do país que se sentiam mais deixada de lado, vai criar toda uma situação que vai trazendo comportamental. Onde que eu quero chegar? Uma pergunta-chave, meu amado. Nós estamos com uma sociedade com espelhos mágicos, onde nada vem além deles mesmos. Essa é uma música do G3, né? Nós estamos numa sociedade que estão olhando espelhos mágicos, olhando coisas, e não estão vendo mais nada. Há um questionamento muito grande, se você for ler algumas revistas que estão trabalhando a questão comportamental, há um questionamento muito grande sobre a sociedade atual, a questão do mostrar, a pessoa que estava satisfeita com o seu smartphone, mas porque foi lançado um outro, melhor, e a minha mídia vem, aí de repente aquele smartphone que satisfazia completamente, te atendia perfeitamente, já começa a gerar em você uma ansiedade, uma questão de eu quero porque o outro, e às vezes é porque o outro está tendo. Então nós somos uma sociedade desses espelhos mágicos que estão produzindo. E a pergunta é, o que tem a ver com Naum? Tem a ver com o que o povo estava vivendo, o povo de Israel naquela época. Eles estavam olhando para as suas questões religiosas, o templo, nós temos o templo, imagina que Deus vai atacar a sua própria cidade. E uma das coisas que nós precisamos saber é o seguinte, o que deveria então nortear a vida cristã? Falamos tanto em vida cristã. O que é ser um cristão? Eu gosto muito da etimologia da palavra no grego, que é pequena miniatura de Cristo. Eu e você deveríamos ser pequenas miniaturas de Cristo. Em cada lugar, em cada situação que nós estivermos. Ser cristão, meu amado, não é você cair num ativismo de segunda a segunda na igreja. Sou santo, eu não saio da igreja. Ser cristão não é você ficar subindo um monte, descendo um monte para orar, para fazer campanha de jejum, fazer campanha de libertação, fazer campanha de cura interior, fazer campanha tanta. Tudo isso pode ser um instrumento de quebrantamento, de graça, porque às vezes uma cura interior tem realmente um efeito positivo nas pessoas. Mas o que eu estou falando é que você coloca toda a tua ênfase nesse ponto. E aí vem o que o povo fazia, nós temos o templo. Nós oramos, nós vamos para o monte, nós fazemos cura interior, nós fizemos o curso da Teresa, ou nós fizemos o curso não sei de quem, ou nós fomos na casa da irmã Petrina, ou da irmã Fulamina, ou da irmã Esmirna, e nós colocamos todas essas questões como se ali fosse a resposta. E às vezes nós jogamos isso para a igreja, aquela igreja tem poder. Quando eu escuto essa frase, mas como assim aquela igreja tem poder se o poder é de Jesus? Aquele pastor tem autoridade. Como que ele tem autoridade se a autoridade é de Jesus? Talvez tudo isso nós precisamos entender e trazer uma única resposta. Qual que é, então, o que deveria nortear a minha vida e a sua vida? Valores do reino. Valores do reino. O Senhor, antes de falar para a igreja ser sal e luz, o que ele fala? Das bem-aventuranças. Ele vai falar das bem-aventuranças. Ele vai falar de caráter. Vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser pacificadores, vocês precisam ser misericordiosos, tá? Vocês precisam ser chamados filhos de Deus. É isso que vocês precisam ser, para depois ser sal e ser luz. Eu já falei muito sobre sal que produz sede, mas deixa eu falar sobre a luz.
Essa semana de madrugada eu fui levantar para olhar, eu tenho uma lanterninha, né? E eu, para não acender a luz toda da casa, acordar todo mundo e até o papagaio do vizinho, eu vou com a lanterninha. E de repente, assim, eu passei, tinha um dos animais de casa, com as pernas assim, dormindo, assim, uma graça, com a língua para fora. Eu falei, nossa, que coisa bonitinha. Aí eu continuei andando, de repente tinha um negócio, não é o que vocês vão pensar, pontudinho, perigoso. Não era um objeto que o cachorro deixou, era um brinquedo. E eu, naquela hora, eu falei, nossa, ainda bem que eu estou com essa lanterna, que eu ia pisar, porque é um bem pontudinho, né? Aí voltei, aí quando eu estava orando, Deus falou assim, a mesma luz que mostrou a beleza do teu animal, mostrou o perigo daquele brinquedo. A luz que a igreja, olha que Deus falou, eu já estava preparando a mensagem. A luz que a igreja deve ser, ela deve mostrar a beleza da minha graça, mas ela também tem que mostrar o perigo do pecado. Isso é ser cristão, meu amado. Isso é ser cristão. Deus fala comigo e Deus pode falar com você. Eu não sou melhor do que você, eu posso ser mais bonito do que você, isso eu admito. Mas no sentido espiritual, não. Deus fala comigo e Deus pode falar com você. Nínive não só fechou os portões da cidade para Deus, não só os corações ou a vida, mas Nínive se fechou na pior coisa que uma igreja pode se fechar, no orgulho. Meu amado, é claro que Deus tem, vamos pegar a analogia, 12 tribos. Manassés recebeu uma terra bacana, Gade recebeu, Manassés recebeu 2 porções de terra, Gade recebeu outra porção, Efraim recebeu ali no centro, e você vai ter cada tribo recebendo uma porção. As tribos não ficaram pensando assim, a tua terra é melhor que a minha. Sabe o que eles tinham? Uma visão de reino. Igreja, Monte Hebron, nós precisamos ter uma visão de reino. Se eu tenho aqui, amém. Se outra igreja é pequena, não tem nada, amém. Se outra igreja é a maior de Uberlândia, amém. Não é para nós ficarmos comparando, mas é para nós termos uma visão de reino. E eu e você fazemos o papel aonde nós estivermos. E é isso que faz a diferença. Porque senão nós caímos até numa uma reunião que eu participei, não estou fazendo uma crítica, mas quantas pessoas tinham? Quantos carros tinham? De repente eu falei, vocês, quantos carros tem aqui? E aí de repente a gente começa a cair numa situação, peraí, o pastor, eu gosto de saber quantas pessoas estão no culto, mas eu não mando, nunca tinha pensado em mandar contar quantos carros tem para saber qual é o poder aquisitivo da igreja. Ué, então vamos contar as bicicletas também, vamos contar os passes de ônibus também. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando Nínive se fechou, ela falou assim, não, ninguém mexe com a gente. E antes de entrar na mensagem, eu quero que você preste atenção nisso. Nós cansamos de falar, você já cansou de ouvir, cuidado com a arrogância. Se você conquistou algo, seja um carrão, seja uma promoção, você ganhou algo, tenha gratidão no teu coração. Não fale, eu sou bom, hein? Tenha gratidão no teu coração. Tenha gratidão no teu coração. Uma das coisas que eu louvo a Deus, vocês vão, parece que é uma ironia ou uma questão engraçada, mas não é. Primeira vez que eu fui pregar num congresso de pastores, eu falei, vou ler um livro apócrifo, São Silas, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os gagos, porque eles não dependerão de esboço, mas dependerão do poder do Espírito Santo. Porque eu louvo a Deus, e demorei para louvar a Deus pela minha gagueira. Porque, amado, entenda o que eu vou falar, quem me conhece sabe, Deus me deu uma cabeça muito boa. Não de ler, pegar, ter insights. Aí Deus fala assim, eu vou colocar uma coisa crucial para você depender de mim, gagueira. Mas Deus, eu vou pregar, você vai depender de mim. Eu vou dar aula, vai depender de mim. E quem às vezes convive comigo no dia a dia, já me pegou aqui, né? Eu nunca esqueço o Amós que está subindo a escada, eu fui falar, o Amós vai para pastor. E às vezes a gente se atrapalha aí. Mas amém. Só que raras vezes eu gaguejo no púlpito. E um dia eu falei, Deus, por que eu não gaguejo no púlpito? Porque o Espírito Santo não é gago. O Silas é gago. Então, meu amado, nós precisamos entender que esse orgulho que às vezes está pairando, essa coisa de eu sou, precisamos ser trabalhado, para que Deus possa trazer essa restauração. Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó e a excelência de Israel. Nós não vamos falar sobre essas duas comparações, mas são
a expressão maior, né? Jacó, Israel, uma pessoa, uma promessa que Deus fez, e é isso que nós vamos estar trabalhando também nessa mensagem. A palavra restauração aqui, ou restaurará, tá? Significa trazer de volta, renovar, restaurar. Eu particularmente, amado, gosto dessa expressão aqui, trazer de volta, foi a primeira que eu coloquei. O que Deus realmente estava querendo fazer, Silas, eu quero trazer de volta a tua alegria. Essa oração que eu fiz ali, meu amado, foi uma oração que tinha feito há muito tempo. Eu falei, Deus, eu quero ser teu amigo. E quantas madrugadas eu sentia Deus sentado do meu lado conversando. Quantas vezes orando, tomando chimarrão, eu sentia Deus do meu lado conversando. Não que eu não estava sentindo mais, mas eu sentia necessidade de fazer essa oração. Para mim foi natural, mas quando a Edinalva entrou dizendo, diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem um amigo, eu sei que foi Jesus dizendo, Silas, eu aceito a tua amizade. E que cada um de nós possamos fazer isso também. Cada um de nós possamos viver, então, trazer de volta o primeiro amor, trazer de volta aquela vontade de servir ao Senhor, trazer de volta aquela vontade de estar na casa de Deus, porque às vezes nós temos tanto tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para comunhão. Eu não quero aqui que você venha com peso, eu não quero aqui que eu até brinquei, o pessoal estava chegando assim, né, eu falei assim, olha, a esposa está grávida, eu falei assim, olha, priorize a casa, porque a Monte Hebron não é uma igreja. Se você um dia chegar para mim, pastor, nós não fomos no culto porque nós fomos no circo. Tem um circo aí, né? Amém. Foi pecado? Não. Só não faça disso um hábito, por favor, né, gente? Senão ninguém mais vem no culto. Mas às vezes, meu irmão, nós precisamos sair dessa sagrado, profano, e poder viver uma vida. Nós estamos tendo crente, eu digo isso como psicólogo, pastores, estou com 23 pastores atendendo ao todo. Nós estamos com pastores e crença com o quê? Com burnout. Aí você fala, é o capeta. Não, não é o capeta, é o ativismo. Então, às vezes nós precisamos trazer de volta, não a atividade, a nossa relação com Deus, o nosso primeiro amor, a nossa caminhada com Ele. Olha só que eu acho tremendo Isaías 40. Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Vamos colocar para nós? Monte Hebron, como que você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa com você? Oh, Monte Hebron, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Às vezes, meu amado, nós estamos aprendendo, eu tenho duas Bíblias, uma que é do dia a dia, eu tenho várias, mas estou falando uma do dia a dia, uma que eu uso sempre para ler no meu consultório, ou no meu gabinete, né, ou sei lá, na minha sala ali, mas tem uma, meu amado, que não está aqui mais comigo, que eu, todas as vezes que apareceu Jacó, Israel, Judá, está arriscado, está Silas. E quando eu casei, e família, porque essa Bíblia foi lá no meu tempo de conversão, e eu leio assim, Silas, como você pode dizer que o Senhor não vê o que você passa com você? Silas, como que você pode dizer que o Senhor não se importa com os seus direitos? Às vezes, meu amado, nós precisamos aprender a trazer a Bíblia para nós. Não, isso aqui é para Israel, isso aqui é para Judá, é para nós. Precisamos trazer a existência e entender. Veja o processo de restauração de Deus. Eu acho tremendo isso, porque quando Deus fala que Ele vai restaurar a bênção de Jacó, nós precisamos olhar como é que Deus fez. E como é que Deus fez? Deus começa assim, primeiro resgata do Egito, em seguida entrega os regulamentos, e depois dá as terras. Deus não deu a bênção por final. Deus começa um processo. Porque o que eu e você precisamos entender é que nós estamos sempre pedindo a terra da promessa. Mas como é que está o resgate do Egito? O que é o Egito? O Egito que pode simbolizar maus hábitos, falta de cura interior, falta de posicionamento, falta de aliança, falta de voltar ao primeiro amor. O que são esses regulamentos? É você entender o que é a palavra de Deus. É você dizer, Senhor, eu quero viver os princípios da tua palavra. É você reivindicar, não no sentido triunfalista, as promessas, mas dizer, Senhor, eu quero reivindicar aquilo que o Senhor fala. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Quebra a minha vida, Senhor, transforma a minha vida. É esse processo de busca, de cura, que eu e você precisamos desejar. E é isso que vai fazer toda a diferença. Então, esses regulamentos não eram uma castração para o povo. Meu amado, os regulamentos que o Senhor tem na palavra dele não é uma castração, pode, não pode, né? Ai, crente é a coisa mais chata. Eu já escutei isso. Eu falei, por quê? Não, crente não pode isso, não pode. Quem disse que eu não posso? Eu posso fazer o que quiser, eu posso pegar uma arma e sair matando todo mundo, vou sofrer as consequências. Eu posso me drogar, vou sofrer as consequências. Eu posso. Mas aquilo que Deus fez por mim me leva a dizer, não é isto que Deus tem para a minha vida, e não é isso que Deus deseja para a minha vida. Essa é a diferença. É claro, amado, que tem igrejas que têm dogmas,
que às vezes tem igreja, tem umas coisas que você não sabe de onde que eles tiraram aquilo. Acho que não foi nem um capeta, porque no capeta não ia ter nem tanta inteligência, tá? A nossa igreja nunca ouviu uma música do mundo. O que é música do mundo? O que é música do mundo? Tem músicas que feitas por crentes para ganhar dinheiro. Tem música feita por crente que o cara canta e não vive. Eu não estou dizendo também você sair ouvindo qualquer coisa. Acho que nós precisamos ter um discernimento. É isso que eu prego para essa igreja. Tenha um bom senso. Se isso aqui não edifica, não é porque é do mundo, porque não me edifica. Porque tem músicas cristãs que não me edificam. Tem músicas cristãs, dai-me o que é meu, nada eu vou deixar para trás. Eu não gosto de cantar. A que música eu gosto de cantar, pastor? Aquela que eu sei que a igreja inteira está louvando. Se tiver cantar aqui, pisa na cabeça do capeta, pisa na cabeça, eu vou cantar. Porque eu sei que essa é uma autoridade que Deus nos deu. Eu não estou falando aqui que eu fico selecionando A, B, C. Às vezes nós precisamos ter sabedoria para olhar esse contexto. E aí nós começamos a colocar outras coisas. Parece que agora Deus está ajudando a igreja a vencer o alcoolismo, o metanol. Foi coisa de algum anjo, não é do capeta, só pode ser de algum anjo. Não é, meu amado, aquilo lá é a ganância de um grupo que quis ganhar dinheiro, e assim nós podemos ir para outras coisas. Então, as regras que Deus coloca, é para que eu e você possamos viver uma aliança com Ele. E vai ter coisas que vai dizer, Senhor, eu não vejo sentido. Se você tem um carro bom, carro potente, vamos lá, será um Porsche, aí você está numa rápida, com asfalto fantástico, você olha, não tem ninguém, você coloca 220, não sei se o Porsche alcança 220, tá? Você põe 220 ali, 180, vamos botar aqui, eu vou ter certeza, tranquilo, aí o policial te para, você fala, não, policial, peraí, isso aqui é um Porsche, ele aguenta, tem estabilidade, mas tem uma lei, meu jovem, aqui era 110, 110, isso aqui, para esse carro é uma carroça, tem uma lei, vocês estão entendendo? Tem coisas que talvez eu falo, Deus, eu acho, isso aqui não tem nada a ver, mas o Senhor colocou, é um princípio, então eu vou viver esse princípio, e é isso que nós precisamos entender, sendo um povo especial, eles deveriam se destacar entre as nações. Por que Deus manda lá em Levítico, quem já leu Levítico, cada coisa idiota, né? Não corte o cabelo assim, mas Deus está preocupado com o cabelo, gente, entenda bem, meu amado, os filisteus cortavam o cabelo daquele jeito, e Deus fala assim, vocês não vão ficar parecidos com os filisteus quando vocês entrarem nessa terra, porque aí vocês serão induzidos a adorar a Dagon. Então tá, aí mulheres não usam esse tipo de roupa, o Senhor é contra adorno, e tem igreja que até hoje fala, não, as mulheres dos filisteus, tá, dos zebuseus e dos heteus, usavam muita maquiagem por causa da proximidade com o Egito, então mulher não usa isso, para não ser confundida. Quando Paulo vem tratando isso no Novo Testamento, alguns pontos, não é que a mulher fala demais, que a mulher tem que calar a boca, mas era o contexto da região da Ásia Menor. Então é claro, meu amado, que a gente tem que pegar a palavra de Deus e ler e pedir discernimento. Mas mesmo que você não tenha estudado, não saiba dessas coisas, quem que pode nos ensinar? O pastor Silas, que é professor? Não, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele vai fazer você lembrar de todo. Meu amado, olha que coisa fantástica. Nós temos um tutor, um mentor 24 horas. Senhor, Espírito Santo, não estou. O problema nosso é que nós vamos começar uma coisa que tem gente que acha uma heresia. Você já orou para o Espírito Santo? Nós oramos, Deus tenha misericórdia, perdoa os meus pecados. Biblicamente, quem perdoa é Jesus. Ele que morreu na cruz, Ele intercede por nós. Não tem importância, é claro que Deus sabe, meu amado. É uma criança falando algo fora do contexto, mas você entende o que ela está falando. Você já deu o exemplo da Cadija, quero potapatai, o que é potapatai? É água, é a linguagem dela, eu sou pai, eu entendo, entendia na época. Tá, então eu vou orar, mas por que orar pelo Espírito Santo? Por que não, meu amado? Eu oro, Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor habita o meu coração, o Senhor domina a minha mente, me ensina a entregar todas as coisas a Ti. Espírito Santo me ensina e me faça lembrar. Não tem importância nenhuma, nós não precisamos ficar numa questão religiosa. Tá, pastor, e agora me deu confusão, para quem que eu oro? Ora para Deus, Deus Trino. Não tem de ficar, mas se você quer realmente aprofundar um pouco mais, quem aqui dá bom dia ao Espírito Santo? Eu dou. Bom dia, Espírito Santo. Não é porque é do Benihim.
É que eu entendi que isso aqui, aquele livro fez sentido. Bom dia, Espírito Santo. Usa a minha vida nesse dia de hoje. Eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, interceda por mim. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou. Oh Deus, obrigado pela Tua bondade, pela Tua justiça. Amado, se você me vê ali 5:30 da manhã descendo para o praia, quando eu vou lá para fazer a minha atividade física, você vai achar que sou esquizofrênico. Às vezes, se você me vê andando aqui na quadra, você vai achar que eu sou esquizofrênico, porque eu vou falando com Deus, não quero nem saber. O que eu quero mais é ter essa intimidade com Deus. A prosperidade, a riqueza seria para que o povo entendesse o que eles teriam que ter uma preocupação apenas. Sabe por que o povo falou? Deus falou, gente, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Joia, Deus, porque o Senhor ama a gente, eu amo. Mas eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, porque a única preocupação de vocês tem que ser com os valores da minha casa. Meu amado, presta atenção nisso que eu vou te falar. Tudo que você tem é graça. Tudo que você tem é graça. As portas que se abriram, as promoções que chegaram, as conquistas que vocês tiveram, é graça. Tem a sua participação? Tem. Mas Deus potencializa o mínimo que você faz, é graça. E é isso aqui que nós precisamos entender. Deus fala, darei uma terra que manda leite e mel, porque eu quero que vocês tenham apenas uma preocupação, em agradecer e dizer, o Senhor está conosco. É isso que Deus estava falando. Então Deus reafirma a aliança feita com Abraão e Isaac, mostrando que ela se estende até a Jacó. E de Jacó, em Jesus, e aqui entra o livro de Hebreus. Como nós precisamos ler o livro de Hebreus? Se você não tem nada para ler essa semana, eu te desafio, leia o livro de Hebreus. A nova aliança, as promessas que o Senhor traz para a minha vida, para a minha casa, para a minha área profissional, para todas as áreas, é uma promessa que Ele colocou para Jacó. A visão destaca que independente do lugar onde ele estivesse, Deus fala, Jacó, eu vou estar contigo. Jacó, eu estarei contigo. E naquela visão que Jacó teve, tá, os anjos não estavam subindo a escada, os anjos estavam descendo a escada. Significa que aonde você estiver, os céus se abrirão e as coisas de Deus descerão sobre a tua vida. Amém, igreja? As coisas de Deus descerão sobre a tua vida. Aí é uma questão de você ter uma perspectiva do que sejam essas coisas. O problema nosso, e a teologia da prosperidade é bênção, mas ela enfatizou algo demais. O Kenny Reid acertou em alguns pontos, e a igreja parece que exagerou em outros. Quando Deus fala que as bênçãos vão chegar na minha vida e na sua vida, não é aquele Land Rover, ou aquela casa, ou aquilo outro, talvez seja, mas a maior bênção que vai chegar nas nossas vidas, é você ter saúde espiritual, e saúde mental, o descanso em Deus, e você saber como é gostoso ter essa casa, como é gostoso ter esse carrinho ou carrão, como é gostoso ter essa questão ao redor da minha mesa. Salmo 128, esse é o Salmo 128. Eu gostei muito do que eu escutei numa entrevista. Uma pessoa falou assim, olha, eu era da roça, e tinha a escola rural, e eu tinha um bornalzinho, né? Para quem não sabe, é uma sacola de pano, e lá eu colocava os meus livros e os lápis. Aquilo lá para mim era o máximo. Minha avó fez um tricô, fez um negocinho, lá colocou meu nome. Eu era maravilhosa quando eu andava aquele meu bornardozinho, ela contando. Aí eu vim para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, eu vi que as pessoas tinham uma mochilinha mais bonitinha, e de repente aquele bornarzinho que era fantástico, maravilhoso, deixou de ser. Até que eu entendi, peraí, por que ele perdeu a graça? Porque eu estou olhando o que o outro tem, e não o que eu tenho. Isso é muito sério, meu amado. Nós precisamos entender o seguinte, Deus vai estar conosco, Ele vai me abençoar. O que Ele vai me abençoar? Não sei. Senhor, vem de Ti, aquilo que eu já falei, né? Se alguém está aqui ministrando, fala, Deus está assinando um documento, é Deus, toma posse. Deus está abrindo uma porta, está abrindo, mas que porta que é? Eu não sei, é Deus, toma posse. O Senhor está trazendo algo, toma posse. É aquela coisa de andarmos pela fé. O pecado do povo estava rompendo a aliança. O problema era esse. Deus tinha todas essas promessas, Jacó, mas o que acontece? O pecado. O que é o pecado, meu amado? Não é aqueles 7 pecados, eu nunca matei, nunca adulterei, eu nunca roubei, então eu não sou pecador, não. Às vezes o pecado talvez seja algum sentimento inadequado que está no teu coração, até uma inveja talvez.
Aquilo que não é de Deus, é aí que nós precisamos entender. Quando nós começamos a avançar nisso. Então, os dias de glória não tinham apenas acabado, estavam despedaçados. É isso que Israel estava vendo. Deus fala, não, espera aí. Vocês estão com medo porque está tudo ruim aqui e eu vou destruir lá? Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu posso restaurar. Eu posso trazer. Às vezes nós olhamos e vivemos só do passado. Ah, Deus estava abençoando, por que Deus deixou? Às vezes nós nunca perguntamos o porquê que Deus deixou. Veja só Lamentações 5:21. Eu amo Lamentações de Jeremias, né, que é só choro. Mas olha só isso aqui. Restaura-nos, Senhor, e faça-nos voltar para Ti. Devolva-nos a alegria que nós tínhamos antes. Você vê que coisa linda? Você já orou assim, Senhor, devolva a alegria que eu tinha antes? Meu amado, nesse mundo de incertezas, a coisa mais comum é ver pessoas de cara fechada. Bom dia, você acha? As pessoas mal-humoradas. Sabe, o cristão devia ser o cara mais de bem com a vida, mais resolvido com a vida. Ué, ganhou na loteria? Todos os dias, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Olha, as coisas estão dando certo? Ainda não, mas eu sei quem está no controle. Essa segurança e essa certeza que deveriam fazer parte da minha vida. É isso que eu e você deveríamos entender o mover de Deus. Ontem, o Elias entrou na minha sala e não entendeu um livro, né? Que é a Bíblia na África, que é um livro que eu tenho que fala sobre a evangelização desse continente. E é interessante o testemunho de algumas questões que nós ouvimos lá, que é um país muito carente, mas eu não quero falar sobre a África, eu quero falar sobre a questão de você assistir a alguns cultos, seja ali, seja no Nordeste, seja debaixo de um pé de manga, pessoas extremamente felizes com aquilo que Deus está fazendo. É aí que entra a nossa gratidão. Avançando um pouco mais, porque os saqueadores despojaram. Eu fiquei na dúvida de pegar a palavra saqueadores, que também é o nome de um demônio, e é interessante isso, tá? E esse demônio aparece lá em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir, é o nome de uma entidade. Ah, pastor, mas o mundo espiritual tem demônios, talvez você nunca parou para pensar, mas tem, tá? Agora, eu e você não somos chamados para ficar com medo de demônio, eu e você somos chamados para tomarmos posicionamento, aonde a luz chega, as trevas saem. Você pode olhar a beleza de um cachorro e se alegrar, ou você pode ficar olhando o perigo e se amedrontar. Eu escolho olhar aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. E essa palavra despojar no hebraico é a palavra bakak, que significa esvaziar, devastar, tornar nulo. Eu quero pegar essa última palavra, porque se você traz ela no sentido espiritual, o que o saqueador que veio matar, roubar e destruir tenta fazer é anular, presta atenção nisso, gente, anular a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Por isso que Jesus fala, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Mas o cara veio fazer 3 coisas, o Senhor falou só 2, Senhor. A palavra que ele usa no grego, zoenai, significa eu vim trazer vida, sentido para você viver, alegria para você viver, a razão, sentido é uma coisa, razão é outra. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, Silas, a partir desse momento, que o mesmo que ele venha roubar, matar e destruir os teus sonhos, se você se posicionar, eu posso anular o que ele tentou anular. Agora sou eu que anulo. Eu vejo poeticamente, e muitos questionam, o teólogo é um bicho engraçado, né? Fica só complicando as coisas de Deus. Mas tem alguns teólogos que dizem que não é bem assim, mas eu estou nem aí. Eu gosto de imaginar Jesus naqueles 3 dias, né? Ele lá no inferno, pegando, me dá um nome de um cara chamado Silas Fernandes Souza, eu tenho Souza, tá, gente? Souza. Não, ele vai nascer daqui lá no século XX, me dá aí, século XXI já, né? Me dá aí. Me dá um nome, aproveita e me dá um nome da Monte Hebron, Uberlândia, todos eles, todo mundo está lá, daí. Aí ele cata assim, pai, já peguei, já posso sair daqui, amém? Eu creio, pastor, você acha que foi assim? Pode não ter sido, mas para mim foi. Eu entendo que o Senhor foi lá e falou, olha, eu estou agora anulando todo o plano que o diabo, as trevas tinha contra a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Por isso, meu amado, que nós ministramos, nós oramos, nós fazemos tudo o que nós sentimos. Eu sempre falo, Edinalva, tenha a direção de Deus. Sentiu que tem que orar, pode chamar o povo, é para orar. Porque eu não quero perder aquilo que nós chamamos de feeling, né? Agora, o jovem fala a vibe, né?
mas o feeling do mover de Deus, aquela coisa que é o mover de Deus. Então, a esperança para o povo de Israel era que Deus um dia restauraria as suas promessas. E talvez essa seja a nossa esperança. E nós, vou dizer, no sentido geográfico, geopolítico, as coisas estão avançando para Israel, tá? Meu amado, mas o Bill Clinton também assinou um acordo de paz com Arafat. O Bill Clinton assinou um acordo de paz no Campo David com Arafat, com apenas 2 nações, né, árabes patrocinando, ou apoiando. O acordo que o Trump fez, todas as nações árabes, inclusive o Catar, apoiou esse plano de paz. Então nós temos 2 coisas para fazer. Primeiro, orar para que isso aconteça. E dentro dessa oração talvez ficar apreensivo, né? Porque se ele nomear o genro dele para ser um intermediário, aí a coisa está indo para o meio escatológico. Mas tem a segunda coisa que eu acho que nós devemos orar. Por aquele povo que mora na faixa de Gaza. E pelos israelitas, meu amado. Porque essa guerra de Hamas com o exército de Israel, nós não estamos pensando no povo que sofreu. Nós precisamos orar por esse povo. E nós precisamos pedir misericórdia. Pastor, eu não oro pelos palestinos, meu amado. Nós precisamos orar pela pessoa. Se ela é africana, irlandesa, seja lá o que for, nós precisamos orar pela pessoa. E é isso que eu quero que você entenda. Então as promessas estão vindo. Mas o Deus que esperava para isso, ou que queria fazer essas promessas, esperava um posicionamento. Meu amado, Deus espera um posicionamento meu e teu. Então a restauração do povo de Deus era principalmente sobre a sua restauração de volta para Deus. Quando Deus fala que vai restaurar a minha vida e a sua vida, meu amado, não é as coisas materiais são consequências. O que Deus quer restaurar é o primeiro amor. Aquela alegria de você pegar a Bíblia e ler, aquela alegria de você pegar um cântico. Tem gente que só canta aqui, não dos músicos. O músico, todos nós. Mas aquela alegria de cantar em casa, pegar o violão, ou se você não sabe pegar violão, cantar, ou colocar uma adoração e se aquietar o teu coração e dizer, eu quero estar te louvando. Uma igreja não se faz dentro de 4 paredes, aqui é consequência do que você vive. Então nós precisamos entender e viver isso aí. Então ele não esquece da sua aliança, ele não quebra a sua aliança, mas ele não irá contra os preceitos da sua aliança. Deuteronômio 28 fala, se propuseres no vosso coração, dar honra ao meu nome, seguir os meus mandamentos, viver os meus estatutos, bendito serás em Uberlândia, bendito serás no Triângulo Mineiro, bendito serás no Brasil. Você não vai tomar emprestado, pelo contrário, você vai ter para emprestar se for preciso. Aonde você colocar as tuas mãos será próximo, você terá capacidade cognitiva para resolver coisas que ninguém resolveu. Pega aleatoriamente 100 pessoas que ganharam o prêmio Nobel, 99 são judeus. E um que não é descendente. Meu amado, presta atenção nisso. Tá? Segunda coisa que você precisa entender. As melhores vacinas, as melhores descobertas foram feitas por cristãos. Agora esquece o judeu. Cristãos. Sabia que os melhores clássicos da literatura foram escritos por cristãos? Eu não leio Dostoiévski. Eu não leio. Cristão. Meu amado, a igreja tem um papel fundamental. Essas pessoas tiveram um posicionamento e elas viveram no secular. Nós precisamos entender, meu amado, que a aliança que Deus quer fazer permanece. Deus pode nos abençoar, Deus deseja nos abençoar e podemos ser próximos. Por que eu comecei a citar os judeus, né, no prêmio Nobel? Porque eles entendem o que é a mentalidade que Deus quer trazer. Então, quando eles vão fazer um negócio, eles falam, Senhor, a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó está sobre mim, mesmo que ele não seja um judeu praticante. Só que Deus falou, ok, então eu vou te abençoar aqui, mas daqui em diante eu não posso mais. Deus tem um limite de bênção, sim. Amém? Então em João nós temos o objetivo desse saqueador que eu falei, roubar, matar e destruir. Mas em João também nós temos que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Por meio de Cristo, o problema por baixo de todo o problema, que é o nosso pecado, é resolvido. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Bacana essas frases, mas antes de chegar nessa, ele fala uma frase no grego, tetelestai. Vamos trazer para os dias atuais? Pai, eu acabei de morrer pelo Silas, Fernando de Souza.
pastor da igreja lá de Uberlândia, uma cidadezinha que vai nascer, nem nasceu ainda. Acabei de morrer por ele, e eu estou intercedendo por ele. Pai, eu acabei de morrer por cada ovelha tua, que está lá na monte. Cada pastor tem que defender o seu rebanho, né? Eu estou falando aqui, tá? Acabei de morrer por cada ovelha tua, ou nossa, que está na monte Hebrão. Isso é tetelestai. Isso é uma coisa que nós precisamos entender que foi resolvido. Então foi tratado de tal forma que a nova aliança foi inaugurada. Por isso que eu e você temos que ler o livro de Hebreus. Amado, leia o livro de Hebreus essa semana. Eu estou te convidando. A nova aliança escrita no meu coração. Se você não quer ler o livro de Hebreus, leia Gálatas junto com Hebreus. Eu morri, eu sou uma nova criatura. A cruz faz sentido na minha vida. Mas que cruz? Aí você vai para Hebreus. Nós precisamos caminhar nessa questão. A morte e a ressurreição de Cristo tornaram possível essa nova aliança. Por isso que Hebreus 8 começa o seguinte: ó, uma nova aliança que é escrita no meu coração e no seu coração. E aí vai para frente dizendo: um sumo sacerdote que adentra e vai diante do Pai, intercede por mim e por você. Amém, igreja? E por isso que ele diz: o Silas pode entrar. Ele é o porteiro que eu estou querendo entrar e as trevas, não vai, vai entrar sim, pode entrar. Vem cá, Silão, tem um lugar preparado para você. Não é isso que ele falou? Eu estou indo e eu vou preparar um lugar para você. Meu amado, eu vou chegar lá no céu, eu vou ser recebido por anjos, eu vou conversar com Moisés, o gaguinho, vou conversar com Jeremias, que também era gago, depois eu vou falar: Jesus, aonde que está o meu lugar? Ele vai falar: está lá. Cada um de nós temos um lugar reservado por Ele e para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas nós precisamos viver isso, tá? É fonte de grande esperança recordar do que Deus vê e conhece as nossas angústias, e coleciona as nossas lágrimas. Não é preciso você chegar lá: não, Deus, amém que eu estou aqui, que benção, mas teve um dia que eu chorei tanto. Tá aqui, ó. Aqui, eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia, o tanto que você chorou. Chorou pelo seu casamento, chorou pela tua esposa, chorou pelos teus filhos. O dia que você chorou, o dia que você se colocou, sabe por que eu guardei? Para lembrar você que esse dia eu abri as portas dos livramentos. Talvez você nem percebeu, mas nesse dia eu enviei pessoas para estar trazendo essa cura sobre esse momento. E aí, meu amado, olha que coisa linda: Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria, ou falaria algo e não cumprir? Eu amo esse versículo. E às vezes eu falo: Deus, o Senhor não é homem de mentira. É arruinar os seus ramos da videira. Essa palavra no hebraico, arruinar, a palavra bem difícil, essa palavra é shakat, significa perverter, corromper, deteriorar, arruinar, destruir. Eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, perversão. Às vezes o que o inimigo tenta fazer na minha mente e na sua mente, ele tenta, é perverter, corromper, deteriorar. Será que Deus te ama mesmo? Será que tem promessas de Deus para a tua vida? A figueira, meu amado, não é apenas um símbolo de Israel. O próprio Jesus, no capítulo 15, vai pegar a figueira e colocar como símbolo da nossa caminhada com Ele. Eu sou a figueira e vocês são os ramos. Nós somos os ramos. Sabe o que significa? Que eu só tenho sentido nele. Eu só vou dar fruto nele. Né? E se corta esse galho, se torna aquela música que todo mundo ri, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Tá? Se cortar esse galho, acabou. Então o que nós precisamos entender é que em Cristo há um sentido. A igreja deveria levar essa mensagem da alegria da figueira. Viva isso essa semana. Nossa, está alegre? Estou, porque eu tive uma experiência com Deus. Que experiência? Deus tem feito grande diferença. É aquele momento que você começa a entender o que Deus está fazendo. Então, figueira é o símbolo da alegria, é o símbolo da prosperidade. Mas é o símbolo também que vai balançar quando a figueira começar a dar os seus frutos. 1948. Então comece a prestar atenção em todas as coisas. E é por isso que escatologicamente nós estamos pensando. Então Deus estava trazendo a recordar a caminhada para se tornar figueira. E é isso que Deus espera que eu e você entendamos. Às vezes o que falta para nós, meu amado, é sentarmos qualquer dia do ano, qualquer dia do mês, qualquer dia da semana, sentar e dizer: Senhor, quantas bênçãos, quantas são. Desde ontem eu e a Ângela, nós estávamos conversando muito sobre isso, né, Ângela? Nossa, olha como Deus é bom, olha como Deus, você lembra assim? Eu não lembro desse período, só lembro de uma coisa: como Deus é bom, como é gostoso, né? Quero diferenciar com essa frase, o diferencial entre os vivos e os mortos. Isso aqui é o Victor Frank escrevendo
no campo de concentração de Auschwitz. E ele escreve assim: a diferença entre os vivos e os mortos era a esperança, algo pelo que viver além do arame farpado. Qual é a esperança que eu e você temos além do Supremo Tribunal Federal? Além de um governo que nós sabemos que é corrupto, além de uma taxação que está esgoelando o Brasil, além de uma esquerda que está trazendo princípios, infelizmente, mudando conceitos de gênero, estragando as nossas crianças. Sabe o que me dá esperança, meu amado? Aquilo que o Guilherme já cantou aqui. Ainda hei de ver esse Brasil prostrados ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa em casa, meu amado. E eu vou para o finalzinho dessa mensagem perguntar: como que o Brasil vai se prostrar a Jesus se você não tem se prostrado na tua casa? Algumas perguntas. Você, homem, é um sacerdote? Padrasto ou não? Pai ou não? Você é um sacerdote? Mulher, você é uma mulher idônea? Madrasta ou não você é? Você é um filho que honra, enteado ou não você honra? Você é uma pessoa que vive os conceitos, os valores do reino de Deus? É na sua casa, na nossa casa, que o mundo vai começar a se curvar. Quando eu e você começamos a se posicionar. Então, homens, principalmente homens, você não precisa ser um legionário para subir um monte, tomar posicionamento, você não precisa fazer batalha interior, seja lá o que for. Às vezes o que você precisa, sabe o que é? Tirar todo o orgulho, tirar toda a barreira. Ah, essa minha mulher é chata, vive pegando meu pé. Tirar tudo isso para fora e dizer uma única frase: Jesus, o que o Senhor ia fazer no meu lugar? O que o Senhor faria se o Senhor estivesse casado nessa situação, nesse lar? O que o Senhor iria fazer? E aí assim nós vamos ter a resposta do reino de Deus. Amém? Abaixa a sua cabeça, coloque sua vida diante do Senhor, meu amado. Que Deus possa já começar a trabalhar no teu coração. Pai querido, nós queremos reconhecer, Senhor, a tua bondade, mas queremos viver, Senhor, também esse tempo da alegria e da promessa que o Senhor fez a Jacó. Uma promessa que estendeu a Josué, uma promessa que estende, Senhor, a Israel, uma promessa que se estende à igreja. Aonde pisar a planta dos teus pés, ali eu estarei contigo. Em todos os lugares, Senhor, que possamos viver os fundamentos da tua palavra, em nome de Jesus.